Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa inundar os nossos corações, aquecer a nossa alma com amor ou pelo amor à verdade, sempre no exemplo maravilhoso do nosso Mestre, do nosso Guia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade à lição bíblica diária, a lição desta semana que estamos estudando sobre os propósitos de Deus na vida dos seus santos, na vida do seu povo, da sua igreja, conforme a visão específica escrita aqui no livro ou na carta aos Romanos enviada por Paulo à igreja lá em Roma, né? E daqui estamos retirando muitos ensinamentos espirituais para a nossa fé, para o nosso crescimento. Ontem, na terça-feira, nós vimos aqui quando Paulo, orientando a igreja, né, mostrando da forma como Deus age, ele tem um propósito para agir com o ímpio que rejeita a verdade. No caso aqui, ele estava se referindo à dureza do coração dos judeus, né, dos fariseus, que tinha dificuldade em aceitar, né, as informações da era do Espírito, né, tinha dificuldades de desapegar da tradição judaica, dos costumes. Isso era um problema porque eles não queriam trocar, né, o costume, a tradição judaica, a prisão, a liturgia, aos costumes, pela informação, né, que vinha pelo batismo com o Espírito Santo, essa informação graciosa da atuação de Deus a partir de Cristo. Cristo veio justamente para isso, né, para que ele pudesse conceder o Espírito Santo em poder ao seu povo, a força que o povo precisava para ser obediente a Deus, já que somente a escritura seca do Antigo Testamento não tinha conduzido o povo à perfeita obediência, como conduziu os apóstolos à perfeita obediência, né? Lá no Antigo Testamento, apenas algumas pessoas, né, foram conduzidas à perfeita obediência. Aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, como Moisés foi, como Elias foi, como Davi foi, né? E muitos outros que foram batizados com o Espírito Santo, já haviam várias demonstrações. E agora, com a vitória de Cristo pela ressurreição, estava se oferecendo isso em abundância, mas os judeus ainda estavam muito apegados às tradições. Paulo vai citar muitas vezes aqui a questão da circuncisão, né, que é um grande sinal da carne, na própria carne, a aparência, né, vinculada aí à tradição, aos costumes, e o desprezo pela verdadeira lei de Deus, o entendimento espiritual da lei de Deus, que eles têm essa dificuldade, né? Então Paulo vai dizer, olha, isso não depende do desejo ou do esforço humano, da carne humana, mas da misericórdia de Deus, foi o que ele disse lá em Romanos 9,16, né? Tentando inculcar na cabeça do judeu, né, essa ideia, né, do religioso judeu, muito preso à tradição. E em todas as épocas, esse é o maior problema, é você tentar colocar o vinho novo dentro de um vaso velho, né? O próprio Cristo falou sobre isso. Terrível, terrível é a cabeça do homem religioso cego, né? Paulo está tentando fazer isso. Até hoje, Paulo é um grande inimigo dos judeus ortodoxos e de alguns judeus, né, que dizem que creem em Cristo, mas tem essa dificuldade, né? Porque a mente dele foi alienada por rabinos que criticam Paulo, apresentam Paulo como um inimigo, um sujeito usado pelo demônio, coisa desse tipo. É muito perigoso isso, justamente porque faz parte de alienação. Alienação é aquilo que você coloca uma pessoa contra outra, a pessoa contra a verdade, a pessoa que se reserva, não se dando o direito de se esvaziar para tentar entender aquela outra parte, né? Aí é perigoso. Toda pessoa que se deixa, né, eu chamo de os mentes fracas, né, que se deixa catequizar por outro, se armar contra o outro, né, sem a capacidade de analisar o contraditório, essas pessoas aí, massa de manobra, é terrível. Então, Paulo vai tratar disso, né, dessas questões perigosas, né,
E aí, na pergunta 6 de hoje, de ontem, né, a sexta pergunta, Paulo deu um outro exemplo, né? Explicando como aconteceu com o Faraó, que estava preso na sua religiosidade, né, politeísta lá do Egito, não queria trocar o seu poder, a sua fama, o seu nome, a sua religião, as suas crenças por nada, e o seu coração foi endurecendo, né? E o Senhor, obviamente, forçando a saída do povo, quanto mais o Senhor agia contra ele, mais o coração dele endurecia. Por isso que o Senhor falou, vou endurecer o coração do Faraó. Como é que ele vai endurecer? Obviamente, mandando umas pragas, porque o sujeito orgulhoso, quanto mais você combate ele, mais ele, né, finca o pé naquela posição e não quer abandonar, mesmo sabendo que está errado. Então, hoje, na pergunta 7, nós temos aqui o seguinte questionamento: como Deus age para com aquele que rejeita a justiça e a verdade? O texto de Romanos 9,18 diz: portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e endurece o coração a quem ele quer endurecer. É o que está dizendo aqui em Romanos 9,18. Por que o texto está dizendo assim? O texto está querendo dizer, como alguns presos também a letra morta, porque não só tem gente presa a letra morta do lado do judaísmo, não. Quem é campeão em prisão a letra morta, tem muitos cristãos, pastores, teólogos, com uma mente muito pequena, né? Tem uma linha de pensamento aí, a linha de pensamento da graça barata, né? Que eu sempre estou falando disso, uma turma que quer anular o livre-arbítrio, a primeira dádiva de Deus ao ser humano. A Bíblia tem uma clareza imensa, com mais de 100 versos, né? E princípios implícitos em mais de 500 outros versos sobre essa questão do livre-arbítrio. Tem gente tentando tirar isso aí do homem, né? Tentando jogar na conta de Deus que todos que se perderão, a culpa é de Deus, porque Deus fez acepção de pessoas. É um texto direto, Deus não faz acepção de pessoas. Isso tem 5 vezes repetindo na Bíblia. Mas ele está dizendo, não, Deus predestinou, a predestinação, Deus já escolheu uns para a morte e outros para a vida, então o culpado pelo que se perde é Deus. Então Deus é um mentiroso, ele não deu a sua graça para todo mundo, ele não buscou. Então veja que é uma contradição horrível que esse povo inventou. E tudo porque não segue a Bíblia, segue o homem. Aí pega um texto aqui desse aqui fora do contexto, ó, tá vendo? Como Deus, ele faz acepção de pessoas, ó. Ele escolhe um para ter misericórdia e outros ele endurece o coração. O texto não está dizendo isso. O texto está dentro de um contexto. Paulo está dizendo que Deus tem misericórdia de quem ele quer ter, porque ele é o ser onisciente que sonda os corações e depois de analisar o coração de um sujeito e ver que ele tem uma má índole e o espírito dele já tentou 1 milhão de vezes convencer o sujeito, mas ele é cabeça dura, mas ele é teimoso, é orgulhoso, ele se sente superior a Deus, que ele não deixa nem ser convencido nem pelo próprio Deus, porque ele se acha o próprio Deus, aquele espírito que Satanás tinha, né, no céu. Então, ele, depois de Deus tentar, então é o seguinte, já que você não é orgulhoso, não se deixa convencer, então eu vou pregar cada vez mais a verdade para você. E você vai aí se reclusar dentro da sua fortaleza de isopor, de papel, né? E cada vez mais que eu pregar a verdade para você, mais seu coração vai endurecer ao lado da mentira e se posicionar contra mim. A cada dia a sua inimizade contra mim só vai aumentar. É desta maneira, né? E o Deus onisciente usa de misericórdia com aqueles que são humildes e querem aprender a verdade e se esvazia, né, para analisar a mentira e a verdade, para escolher a verdade, é dessas pessoas que ele usa misericórdia, né? E ele endurece o coração daquele que ele quer endurecer, ou seja, aquele que não tem jeito, que nunca vai se converter, que nunca vai se deixar convencer pelo Espírito Santo de Deus, o que é que ele faz? Prega mais a verdade, como ele fez com o Faraó, e tanto, por isso que Paulo vai usar no contexto aqui Faraó, né? Não tem gente presa à letra morta? Deus disse, eu endurecerei o coração, tá vendo? A culpa pela perdição de Faraó foi Deus. Deus é um ser maldoso, ele é quem levou muita gente à perdição. Ele é o responsável pelos todos os perdidos do mundo. Ora, isso é um prato cheio, né? Para a turma aí, né? As pessoas, os ateus que não creem em Deus, né? E tudo culpa
de cristãos e de judeus malucos, né? Eu digo até assim, desculpe a expressão, mas completamente mentes fracas, que deram esse combustível por não entender a Escritura Sagrada, não entender a figura de linguagem, não entender a linguagem poética, né? A linguagem espiritual indireta, e aí, infelizmente, se tornam, dentro de uma igreja, mas inimigo da verdade do evangelho, porque é cabeça fraca, porque não é espiritual, é um homem carnal, preso à gramática, preso à letra morta. E só o que tem hoje. 90% dos religiosos do mundo estão presos à letra morta. Eles se convencem pela gramática, mas parece que o espírito foi anulado na cabeça deles, porque eles são realmente orgulhosos, como diz a própria Bíblia. Foi por causa da cobiça deles. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que diz assim: por não entender Deus, o que pode questionar o homem carnal? Olha, quando o homem não entende, quando ele, como eu acabei de dizer, quando ele não se deixa que o Espírito Santo de Deus na sua mente o convença, porque para ele a religiosidade, o apego à filosofia, à tese que ele amou ouvir do seu pastor, porque ou do seu líder religioso, né, do seu rabino, ele amou aquilo porque aquilo atendeu os anseios da sua carne. Aquilo que foi pregado coincidiu com as ideias que ele já tinha, e ele é muito orgulhoso, né? Ele não tem a coragem, ele não tem a dignidade de se esvaziar para aprender do zero, né? Como tem que fazer todo homem, né? Ora, o que é que a Bíblia manda? Eu estou inventando aqui alguma coisa? A Bíblia diz que você tem que morrer para nascer de novo. Olha, e tem expressão maior de se esvaziar do zero, deixar o vaso bem limpinho para receber um vinho novo, uma verdade nova, as boas novas, sem que não morra? Olha, aí o homem escuta uma teoria de alguém que está pregando, né, que coincide com as suas ideias, com seu orgulho. O que é que ele faz? Não se esvazia, aí se apega àquela verdade, àquela teoria como se fosse verdade absoluta, aí ali ele vira um religioso, né, cheio de fermento, a massa toda comprometida, toda levedada com a mentira, né? Isso é o que tem. Então, muito, né, da mensagem de Paulo aqui, a igreja lá em Roma, tem essa ideia, né? Traz essa verdade aí, né? Para a gente ficar alerta. Então, na pergunta 8, ele diz assim: por não entender Deus, o que pode questionar o homem carnal? Romanos 9,19 diz: mas algum de vocês, né, algum ou alguns, né? Paulo está falando aqui, pelo menos aqui na nossa versão está no singular, né? Uma pessoa só. Mas alguém ou algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Ou a segunda pergunta: pois quem resiste à sua vontade? Olha que Paulo está justamente questionando a turma aí que pode questionar essa questão da predestinação, ou seja, Deus escreveu o destino, meio o seu destino, e ele escolheu, antes mesmo de eu nascer, dizer assim: olha, eu vou criar aqui um filme, um enredo, uma peça teatral, onde você vai ser o vilão, porque eu não gosto da sua cara, você vai já nascer assim, desse jeito, porque eu não gosto de você, não. Então eu vou já criar você, que é para você, eu vou permitir o seu nascimento para que você seja morto. Eu já vou escolher você para o lago de fogo e enxofre. E você não, mas você é bonitinho, tem os olhos verdes, os olhos azuis, os cabelos pretos, os cabelos brancos, cabelo loiro, então eu vou escolher você para ser um santo que vai ser salvo. Já imaginou uma loucura dessa? Pois bem, então o texto diz aqui, olha, mas vocês vão dizer assim: por que Deus ainda nos culpa? Olha o pensamento, primeiro pensamento. Se Deus é quem escolhe, como disse Paulo no texto anterior, é quem usa de misericórdia para algumas pessoas e endurece o coração de outras, por que então que ele nos culpa? Se a culpa é dele. Ora, ele poderia não culpar ninguém, agir de misericórdia com todo mundo, salvar e perdoar, justificar todo mundo e salvar todo mundo logo para o céu e para o seu reino, para o reino eterno e viver lá para sempre. Pronto. E acabou o problema. Olha que o Paulo está perguntando exatamente isso. Por que então que ele nos culpa? Se ele é o responsável por tudo isso? Olha só, Paulo já se antecipa ao raciocínio das mentes perturbadas, que o mundo está cheio de mente perturbada, porque com preguiça de pensar.
Porque o homem espiritual, desde o momento em que ele lê lá o texto de Faraó, lá, quando Deus vai endurecer o coração dele, o homem já entende o que o Senhor quer dizer ali, o homem espiritual. O preso à letra morta, não. Ele já vai desconfiando de Deus. Aquele espírito que o Satanás colocou na mente de Eva. Eva, rapaz, cuidado com Deus. Ora, por que ele escondeu o mal de vocês? Você só vai se tornar conhecedora do bem e do mal quando você comer isso aqui, quando você desobedecer a ele. Você vai ficar sem esse conhecimento? Você vai conhecer só o bem? E se o mal também for legal de conhecer, for uma coisa que você vai gostar de conhecer, né? E olha que o homem amou conhecer o mal, né? Até hoje tem gente que é apaixonado pelo mal, né? Até hoje a raça humana está aí, ama o mal, né? Aprendeu a conviver com ele como se ele fosse uma coisa boa. E o bem, para esse sujeito, é que virou o mal. Aí, as inversões de valores, né, que muitos falam aí. Aí, na segunda pergunta aqui, ele diz assim: quem resiste à sua vontade? Aqui entra frontalmente a ideia de que Deus tirou, não tem livre-arbítrio. A vontade dele é absoluta, eu não tenho vontade nenhuma, eu não tenho escolha, logo, metade da Bíblia é mentirosa, porque metade da Bíblia vai dizer: arrependei-vos, ou seja, cabe em você se arrepender. Cabe em você decidir se converter e seguir os meus caminhos. Nesse caso, o homem já não tem mais chance nenhuma, porque a vontade absoluta de Deus é quem vai prevalecer na vida de toda a natureza. Já imaginou? Essas duas perguntas de Paulo é uma verdadeira sepultura para a ideia, né, mentirosa que invadiu a mente da metade ou mais da metade do cristianismo evangélico, do evangelicalismo e dos cristãos evangélicos, né? Completamente dominado a ideia da graça barata, que está todo mundo salvo, que está todo mundo condenado e que se eu for salvo, a culpa, o mérito é de Deus, mas se eu for perdido, a culpa é de Deus, o problema é dele, ele é quem escolhe, ele é quem decide, né? E todo mundo aí vivendo como quer, sem fazer a sua parte na obra, né? Porque também está implícito e explícito também, em verso claríssimo, que eu tenho que fazer a minha parte. Senão, Deus não diria 1 milhão de vezes, dito a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Josué, né? A Gideão, né? A Davi, a Salomão, aos apóstolos todos, né? Esforça-te. A Josué ele disse: esforça-te e ser corajoso, faça a sua parte. Eu não faço a sua parte. Até porque se eu fizer a sua parte, obviamente, eu é quem decido tudo por você. Não, você tem que fazer a sua parte, esforça-te. Tem que haver o esforço humano. Agora, o esforço humano é incapaz de o homem se justificar e de salvar. O esforço humano é apenas para que ele dê testemunho da sua vontade, que realmente ele quer aquilo. Então, é só colocar os pontos nos is devidamente para entender uma doutrina que está muito clara. Agora, o sujeito preso, a letra morta, o verso isolado, ele é um problema para todo e qualquer entendimento. Ele é um problema dentro de qualquer religião. Por quê? Porque ele está preso ao seu orgulho, ele está preso ao seu ponto de vista, porque ele quer aplauso, ele quer ser reconhecido, ele quer, né? E isso está desde os primórdios, né? Desde os primórdios que o homem tem essa séria dificuldade. É por isso que o tempo todo o Senhor está dizendo: você tem que morrer para nascer a nova criatura. Eu só posso aperfeiçoar a nova criatura. A velha criatura presa a tradições, aos costumes, à religiosidade, é difícil, né, de realmente lidar com isso. Pois bem, meus amados, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê discernimento, abrindo os nossos olhos, para que essas armadilhas da religiosidade não nos alcancem.